Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quais são os motivos que levaram esse conflito. Algumas das razões para isso na Europa Oriental, como o estreito relacionamento da Ucrânia com organizações como a OTAN e a União Europeia, podem ser entendidas olhando para a relação histórica entre os dois países, principalmente em comparação com a União Europeia. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram rapidamente desde dezembro de 2021, e apenas 2 meses atrás, com a invasão do território ucraniano. As razões para esta situação na Europa de Leste remontam à história dos dois países, bem como a problemas sociais, culturais, econômicos e políticos. Hoje as terras dos países orientais do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, primeiramente ocupadas por povos pertencentes à mesma matriz étnica, usualmente chamados de primeiros eslavos, nome que foi atribuído muito tempo depois do início da população. Portanto, apesar de suas particularidades culturais individuais, há muitos elementos culturais que os unem. Refletindo sobre questões geopolíticas e territoriais, a história da formação da Ucrânia e da expansão territorial da Rússia ao longo dos séculos também ajuda a compreender o contexto atual da região. Na segunda metade do século XVIII, o Império Russo começou a anexar partes das terras da Ucrânia, que se estendiam por várias regiões no oeste e no sul, incluindo a península oposta à Crimeia. Depois de conquistar a independência, o país tornou-se parte da URSS em 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante a Guerra Fria e não se tornou independente novamente até 1991, após o colapso da União Soviética. Enquanto isso, a Crimeia, então parte do território russo, foi cedida à Ucrânia em 1954, tanto simbólica quanto estrategicamente. Depois de quase 6 décadas, o retorno da região ao domínio russo levou a uma grave crise diplomática e geopolítica com a Ucrânia, sendo a Crimeia o conflito atual. Outro evento importante entre a criação e a dissolução da União Soviética foi a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949, uma aliança política e militar voltada para a solução de problemas e conflitos. Prevenção e proteção dos Estados-membros. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu para a Europa Oriental e fortaleceu as relações com a Ucrânia. O país também iniciou diálogo com a União Europeia e manifestou interesse em ingressar oficialmente no bloco. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia ainda é debatido entre analistas políticos e acadêmicos. A invasão ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, mas como vimos acima, muitas de suas motivações podem ser determinadas pela análise histórica da relação divisiva entre as potências do leste europeu. Uma das principais razões para a invasão foi a estreita relação da Ucrânia com a OTAN, uma organização que a Rússia diz representar o Ocidente e alguns de seus principais adversários políticos no cenário internacional, incluindo os Estados Unidos. Também fazem parte da aliança outros países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia, como os estados bálticos Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia, ficando apenas a Ucrânia e a Belarus. Além da possível entrada da OTAN, o que indica uma presença ocidental mais forte na região e, portanto, menor influência russa na Ucrânia, os territórios da Ucrânia adotaram uma política de segurança e proteção militar da aliança, que será necessária em caso de instabilidade. Na região, apoio direto de outros Estados-membros. Essas ações representam uma ameaça para a Rússia. Mas um mês após o início do conflito, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a falta de assistência da OTAN à Ucrânia. Outro motivo para esse ataque está diretamente relacionado aos acontecimentos anteriores a 2013. Depois disso, o ex-presidente suspendeu as negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia, cujas filosofias políticas foram se equiparar às da Rússia. No ano seguinte, pessoas foram demitidas após uma onda de protestos violentos em todo o país. E a Crimeia foi incorporada ao território russo, e os russos também declararam seu apoio às regiões dispersas no leste da Ucrânia.
Ambos são russos e o governo disse que as medidas visam proteger os russos ou cidadãos russos. Os ataques ocorreram dias depois que a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. Isso levou os russos a mover suas forças para a região, achatando as fronteiras da Ucrânia e isolando uma parte estratégica do país. As razões acima são conhecidas e relacionadas ao ataque russo à Ucrânia. Ele também analisou os motivos políticos do presidente russo, Vladimir Putin, para o ataque, incluindo demonstrar o poder de influência da Rússia na região e resolver questões pendentes com os países vizinhos. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia despertou o interesse de toda a comunidade internacional, o que teve um impacto negativo direto e indireto no desenvolvimento da região do leste europeu. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.